agora que já estamos a começar formalmente, quero-lhe agradecer imenso a disponibilidade em nos receber, porque realmente é assim muito, muito bom. Podemos contar com o seu testemunho e com as suas partilhas. Obrigada, a Então, honra é minha. antes de nós começarmos, ou como primeira pergunta, queria que falasse um pouquinho sobre si. Sou nascida e criada em Lisboa, tenho 54 anos. Sou a mais velha de 3 irmãos. Sei lá, fui sempre uma pessoa, uma criança, uma jovem, um bocadinho rebelde toda a vida, sempre fora da caixa. Como uma vez uma chefe minha me disse: mas que tu tens sempre que ir em contramão na autoestrada? Fui sempre assim. Sou médica por vocação. Quando decidi que era medicina que ia seguir, toda a gente me dizia e me convencia que eu não ia conseguir, porque as notas eram muito altas, porque eu era muito frágil, porque sei lá. E a única pessoa que nunca duvidou era o meu avô paterno, e foi o único que não me viu licenciada. Morreu um mês antes da minha licenciatura. As coisas, as ironias do destino. Pronto. E depois fiz a minha licenciatura, fui a rainha dos calores na altura. E depois fiz a parte do internato nos Hospitais Civis de Lisboa. Fui especialista em anestesia e reanimação, que era como se chamava a especialidade. Depois, mais tarde, tirei um mestrado em diagnóstico e terapêutica da dor. E dei aulas na faculdade a convite de um professor entre 92 e 2015, 23 anos. E depois há ali uma altura na minha vida que eu tive que fazer escolhas, porque eu adoeci, e então fiz algumas escolhas. E entre essas escolhas, porque um bocadinho impulsionadas por alguma desilusão, porque eu de facto tinha-me dedicado corpo e alma a todos os serviços por onde passei, e perante a forma como o SNS evoluiu e fui tratada pelos meus colegas, vale a pena estar a dourar a pílula. Eu estava frágil fisicamente e consequentemente também estava frágil psicologicamente, precisava de mimos, e ao não ter esse tipo de reforço sequer, e sentir que estaria por minha conta, porque quando nós de facto estamos numa fase mais frágil é quando nós percebemos com o que contamos, não é? E isso fez-me virar o azimuth na minha vida em muita coisa. Então saí do Serviço Nacional de Saúde e comecei uma caminhada na clínica privada, nunca me vinculando verdadeiramente a nenhum hospital, nem a nenhum grande grupo. Sou um bocadinho freelancer, mas não me posso queixar. E ultimamente as coisas abanaram graças à maldade e ao despeito, à mesquinhez de uma sociedade que evoluiu assim. Quando a diferença não se aceita ou não se compreende ou incomoda, a única forma encontrada, em vez de ser uma discussão e a dialética, é a destruição e a difamação. Mas eu cá estou, vou-me aguentar, como sempre me aguentei na vida, seja o que Deus quiser. Vou pegar aí nisso que disse agora. Entende essa atitude como um condicionalismo ou uma característica menos luminosa dos portugueses? Entendo. Não será por acaso que a última palavra da última estrofe dos Lusíadas é inveja. Eu acho que essa característica é muito nossa, e depois ela entronca em várias outras,
em que pessoas mais sensitivas ou mais incompreendidas porque desajustadas ou porque atrapalhonas, porque nem toda a gente tem habilidade tem habilidade social ou habilidade afetiva, e isso não as torna piores pessoas, mas de facto quando esse tipo de preconceito que está muito enraizado na alma de um povo, é difícil. E eu acho que, mal, sem me querer comparar de longe de todo, mas eu acho que, por exemplo, Camões sentiu isso. E eu até acho que Pessoa também sentiu isso. E por isso ele faz uma ideação quase mágica ou fantástica, que escreve na mensagem, que é quase um wishful thinking. Esta é a minha interpretação, porque eu, quando leio a mensagem, acho que a solução para o que estamos a viver está lá, e todavia ela não se vai concretizar, não porque a grande massa crítica dos portugueses ainda não atingiu esse patamar, esse nível de consciência. Esta é a minha percepção. Estou a dizer uma grande barbaridade, mas é assim que eu sinto, e isso desgosta-me, porque nós somos poucos, temos uma massa crítica, apesar da diáspora, temos uma massa crítica pequena, somos só 10 milhões, e desperdiçamos massa crítica por preconceito. E essa era a outra pergunta agora, está tão giro, está a dar assim montes de dicas e eu vou fazendo. O que é que sente, ou o que é preciso para que haja essa mudança de consciência efetiva no nosso povo? O que é preciso? Era preciso que o provincianismo fosse posto de vez na gaveta. E para isso era preciso que o povo fosse empoderado com cultura, com outro tipo de educação que não é a que é ministrada, em que toda a imaginação é coartada, em que os professores não sabem aproveitar o gênio, entre aspas, mas todos nós temos a nossa genialidade, e ela manifesta-se de várias maneiras, e há professores que sabem aproveitar isso e marcam-nos para o resto da vida. Eu tive alguns, mas há outros que não o sabem fazer, e os que não o sabem fazer são cada vez mais, porque eles próprios já são fruto dessa castração. Eu tinha uma professora, que era a doutora Gabriela, no Camões, onde eu no Liceu Camões, que era professora de filosofia, porque eu andei nas Doroteias, e depois, na altura, agora já tem até o 12º ano, mas na altura não, tinham só até o 9º ano, e depois foi uma grande relação, porque não sabiam para onde é que eu havia de ir, porque eu fui sempre rebelde. Então havia uma tia minha que morava na Luciano Cordeiro, e então deu a morada, e a contrapartida era eu ir lanchar com ela uma tarde por semana. Então eu comprava, havia uma pastaria na esquina, eu comprava um bolinho inglês assim pequenino, que era delicioso. O que é verdade é que aquilo que ao princípio começou por ser um frete, passou a ser dos momentos, das recordações que eu tenho da minha adolescência e da minha idade de jovem adulta mais agradáveis, porque aquelas conversas com a tia Carmina, que morreu a dormir com 99 anos, era uma pessoa fantástica. Depois, para o fim da vida, ela já saía pouco, só saía quando a gente ia buscar para ir ao restaurante, mas porque ela já tinha medo, ela era frágil, magrinha, e tinha medo de ir à rua sozinha. Às vezes lá saía com a empregada, mas ali para o fim, porque ela foi sempre autónoma e era uma mulher inteligentíssima, mundana, com uma sabedoria imensa, com um requinte extremo, que me ensinou a fazer chá, que me ensinou, portanto, aqueles pequenos pormenores. Ela era uma pessoa muito especial. Portanto, aquilo que começou por ser tipo picar do ponto, porque tinha que ser, que era para controlada, para não haver chatices, para não causar conflito lá em casa e o meu pai não zangar-se comigo, passou a ser um prazer. Portanto, eu já contava o tempo para atravessar os jardins, a Praça José Fontana, descer aquele bocadinho da Duque Lolé e ter com ela. Portanto, era muito engraçado.
E eu estava a dizer, tinha uma professora de filosofia, ela tinha aquele conteúdo programático. Mas, em cada teste, ela deixava-nos dizer o que é que nós sentíamos. Era a pergunta sem nota, como ela punha, a pergunta não pontuada, já não classificada, alguma coisa assim. Que era para nós sabermos, não é? Porque, por exemplo, havíamos lá 3 que estávamos a concorrer para entrar para a medicina. Depois uma delas, a meio, foi para a engenharia do ambiente, voluntariamente. Okay. Portanto, saiu da corrida. Depois fiquei eu mais outra moça, que entrei eu, não entrou ela, mas ficámos sempre amigas. E ela entrou depois no ano seguinte, portanto tinha um ano de atraso em relação a mim. Mas, não... Porque era uma competição saudável, era uma coisa natural, não era uma coisa competitiva. Éramos adversárias, não éramos inimigas, mais ou menos isso. Pronto. E então ela punha isso porque ela sabia, era uma mulher perspicaz, ela sabia que havia ali malta, miúdos, que estavam numa de entrar para a faculdade, ter boas notas e querer... Portanto, não nos dificultava a vida. E a maneira que ela arranjou para não nos coartar a tal genialidade, o nosso engenho, era pôr uma pergunta sem nota. E então como é que ela premiava as perguntas sem nota? As 5 melhores perguntas dos testes íamos com ela ao teatro. Uau! Já Portanto, não existe. Não existe. Portanto, íamos nós os 5. Hoje em dia acho que os pais iam achar que ela iam ter algum tipo de desconfiança, não é? Quase doentia. Mas era assim. E, portanto, professoras dessas já não... Eu tive vários, cada um à sua maneira, mas tive vários que me marcaram. Mas sinto, pelo que eu percebo, eu tenho afilhados que agora têm 20 e que eu fui acompanhando, e para aquilo que eu percebo é completamente diferente, mesmo em termos de motivação. E eu até tenho 2, um deles, são irmãos, um deles fez tudo certinho e é muito menos inteligente que o outro. O outro é um cavalo selvagem que não souberam canalizar aquela energia e que vai ser desperdiçada, é a minha opinião. Mas é assim, é lamentável. E hoje em dia os cavalos selvagens são medicados em vez de ser canalizados ou potencializados ou tentar perceber. Não há de facto capacidade de perceber, e por isso eu acho que seria por aí. Há um déficit cultural enorme, há um déficit de capacidade de integração, e ir cada vez mais. Eu falando, cingindo-me à minha área, a mão tem 5 dedos, a anatomia dos 5 dedos da mão eu tenho aqui qualquer coisa. A anatomia dos 5 dedos da mão é idêntica em termos anatómicos. A estrutura óssea das falanges é idêntica. Mas eu sou especialista no polegar. Se me falam do indicador, eu não consigo dizer nada. Não pode ser. Se eu tiver um panarício do polegar, o panarício, que é uma infecção, é igual no indicador. Porque é que eu hei de só tratar o panarício do polegar? Portanto, e isto é assim em todas as áreas da sociedade. Hoje tudo é muito arrumado em gavetas, ultra sistematizado, e perdeu-se a visão holística das coisas e a integração das mesmas. Não é proibido. Mesmo, por exemplo, aquilo que se passa comigo hoje, até há alguns argumentos de colegas meus contra mim, porque tu és médica, mas o facto de eu ser médica, como é que me impede de ter intervenção cívica? Então eu não posso ter um clube de futebol? Posso, porque é inócuo. Posso ter uma religião? Porque é inócua. Posso até pertencer a um partido político do sistema, mas não posso ter uma intervenção cívica usando as capacidades que eu tenho e a minha capacidade de integração entre aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivencio, e por isso ao serviço da sociedade. Desde quando? Portanto, acho que isso é uma coisa que está muito perdida e vem-se vindo a perder. Também com isso tem-se vindo a perder o pensamento crítico, não é? Completamente. Não há assim, o politicamente correto, que agora está tão na moda, ou o jornalismo responsável,
Anula não é? completamente o pensamento Anula crítico. completamente a dúvida, anula completamente a crítica construtiva. Porque depois, no mindset das pessoas, eu passo desculpa pelo anglicismo, o que fica é que quando me criticam estão-me a acusar, ou Estás a mal. estão-me a dizer, ou estão-me a deitar abaixo, e se calhar não é isso que estão a fazer. Ou quando duvidam de mim, estão a pôr em causa a minha autoridade. Não. Porque até de uma dúvida pode nascer um empoderamento da autoridade da pessoa que responde e que explica a dúvida. É precisamente o contrário. E é descolar a ação de quem a faz, não é? Exatamente. Portanto, também é outra coisa. E é também as pessoas perceberem que não são intocáveis, que há sempre alguém que pode duvidar delas, que há sempre alguém que pode pôr em causa. Porquê é que só se põe em causa as minorias? Ou então, no outro extremo, porquê é que só se defendem as minorias? Quando as sensibilidades das várias pessoas, dos vários grupos sociais, étnicos, culturais, é idêntica. É tão importante e tão marcante como outra qualquer. Portanto, passou-se a extremos que depois entre si não fazem sentido, não encaixam. E nós estamos a assistir precisamente a isso. Não é? Pegando de um slogan que esteve também muito em voga no início desta pandemia, as Black Lives Matter, não é? Então, e as lives dos vacinados não matter? Não importam? Vamos agora fazer um apartheid sanitário, fundado exclusivamente em profunda estupidez. Estamos à porta, na realidade. Não, estamos já. Já nem à porta, já Sim, entramos. há uma não é? senhora jornalista, que eu não me lembro o nome dela, que publica um artigo deplorável na Visão da semana passada, Ui. que tem um desenho que é com sinais de trânsito vacinados não vacinados e que, quer dizer, ela atenta contra tudo o que é, na minha perspectiva, aceitável naquilo que se entende por um Estado de Direito Democrático e naquilo que se entende numa sociedade inclusiva, solidária e livre. É escandaloso aquele artigo. E, no entanto, vende. E é isso que passa. E depois, como as pessoas estão formatadas, o que vem na mainstream e o que é veiculado pela maioria que é verdade, e porque há uma necessidade enorme, e essa necessidade é tanto maior quanto menos consciência de si e da sua relação com o universo é mais marcante, a necessidade de pertença, a necessidade de aceitação pelo outro, que nem sequer pensam que estão a discriminar. E não lhe parece também, porque eu associo aí um medo a esse querer-se agarrar à narrativa mainstream, não querer questionar. Eu acho que o medo, eu, na minha opinião, já não concordo com isso. Eu passo a explicar Sim. porquê. Acho que o medo foi um motor ao princípio. Eu também senti medo. Houve ali uma altura que eu duvidei mesmo de mim própria, porque eu nunca achei sempre isto, quando via as notícias ainda não eram cá. E quando a Graça Freitas disse que isto era para estarmos tranquilos, eu partilhava daquela opinião. E continuo a partilhar daquela opinião. Mas houve ali uma altura que obviamente que vacilei. Logo ao início. A pessoa vê aquele entourage, aquelas imagens, ninguém fica indiferente, mas depois, como sou uma pessoa consciente e observadora, a pessoa começa logo a ver que a bota não diz que a perdigota. Não faz sentido, as coisas não encaixam. E a minha perspectiva é, sim, houve medo, esse medo é vergonhosamente mantido em banho-maria pela comunicação social, com dolo, na minha perspectiva, porque eles têm acesso à mesma informação, ou mais até que eu tenho, portanto, com dolo. E se há algumas pessoas que de facto não têm acesso a mais nada, e portanto nem sequer chegam a ser ignorantes, porque não têm acesso, não têm o que ignorar. É o que na Bíblia se chama os nécios. Eles não têm o que ignorar porque não têm acesso àquilo que podem vir a saber. Mas depois há aqueles que têm acesso, pessoas de nível económico, social e cultural, entre aspas, elevado, graus de diferenciação elevados, e que de facto a informação lhes chega e que eles fazem uma escolha, e a escolha é não ouvir, denegrir, destruir, insultar, e a razão não é o medo. A razão é uma pequenez de caráter
de não ser capaz de se reconhecer que foi enganado. É muito mais difícil enganar do que se reconhecer que foi enganado. Isso requer uma grandiosidade enorme, em termos humanos, da parte de cada um. Reconhecer que foi enganado. É muito difícil a pessoa perceber, tipo, puxa pá, fui vigarizado, enganaste-me. E aí a minha pergunta é se nesse reconhecimento de que estou a ser enganado o tempo todo, se não há um medo. Ou o que é Não, que acha que move esse não querer reconhecer que é a tal pequenez? É o orgulho, é a arrogância, Ok. é o não querer ir, não querer o confronto ou o não poder fazê-lo, porque há pessoas provavelmente por posições que ocupam não poderão fazer esse confronto e dizer, então, mas andas-me a enganar. Porque eu não acredito, por exemplo, em relação aos políticos, que todos estejam, não acredito. E acredito que alguns tenham mais problemas de consciência que outros. Mas isso implica uma ruptura e uma coragem que não existe. E essa coragem não existe fruto de uma sociedade, não é só portuguesa, isto é uma coisa global, principalmente no mundo ocidental. Fruto de uma sociedade que foi construída. Porquê é que os dirigentes que se levantaram contra isto, descaradamente, foram os africanos? Porque vivem numa sociedade mais primitiva que a nossa. Agita por outros valores. Para o bem e para o mal. Portanto, isto tem muito... Acho que isto dava pano para mangas e com sociólogos e filósofos e até historiadores e antropólogos. Eu acho que isto... Porque o que se está a passar é de facto um manancial e no futuro vai ser um case study que vai poder abarcar várias áreas das humanidades. Sim, e nós, por exemplo, enquanto Evalusa, não é? Por exemplo, nós enquanto Evalusa, estes são exatamente pontos que nos interessam, porque aquilo que nós percebemos que está a acontecer em algumas situações é muito destes condicionalismos, essa pequenez é muito um condicionalismo cultural português. Muito. E é muito triste. Eu às vezes costumo dizer, viajar não é a mesma coisa que fazer turismo. O viajante vai à procura de qualquer coisa, vai na busca de qualquer coisa que leu, que descobriu, num romance, qualquer coisa, não é? Ou num livro de história. Por exemplo, eu fui ao Mont Saint-Michel porque li Axel Wundt. Portanto, assim que pude, onde eu fui foi ao Mont Saint-Michel. Para perceber se aquela sensação que eu tinha tido quando li era igual. Não fui colecionar um cromo. E foi? Ou foi melhor? Não, é melhor. Ao vivo é sempre melhor, Claro. porque também porque se descobrem emoções em nós que desconhecemos. Já ia predisposta também, não? Sim, mas isto para dizer, uma coisa é colecionar cromos, não é? E depois quando a pessoa fala em alguma coisa mais concreta ou mais... Por exemplo, em Malta existe uma coisa absolutamente notável que é o hipogeu. As pessoas vão a Malta, a pessoa pergunta, foste ao hipogeu? É preciso. E pessoas que foram depois de mim, eu fui-lhes dizendo, olha, o contacto é este, fazes assim, porque vale a pena. Claro que há pessoas que não se interessam por arqueologia, não se interessam por isso, portanto, se calhar até nem foram. Mas eu fui sozinha, porque eu sabia que existia. E, portanto, fui nessa busca. Mesmo no Lonely Planet, no guia, vem lá muito escondido, porque é uma coisa que tem que se buscar. Um viajante é um buscador. Porque nessa busca procura conhecer o mundo, procura conhecer melhor a humanidade e procura conhecer-se melhor a si mesmo. Um turista vai colecionar cromos, que é para depois contar e mostrar fotografias no Facebook ou no álbum de fotografias que tem para os amigos. Eu também tenho as minhas fotografias e também as mostro. Porque sim, porque é viajar a segunda vez, não é? Mas eu não tiro muitas fotografias. Porque fica aqui e fica aqui. Eu não tive porque ficam aqui, desisti. Portanto, não...
E eu Sim. desisti disso porque até a ver estas câmaras digitais, e eu ainda tenho uma câmara dessas. Claro. Tenho uma já digital, mais XPTO, mas depois tenho essa. E eu descobri que de facto não valia a pena tirar tantas fotografias assim, porque quando eu chegava e as fotografias eram reveladas, não revelavam nada daquilo que eu tinha sentido ao tirá-las. Igual. E portanto isso foi quase uma epifania e percebi, não vou gastar tanto dinheiro e vou investir naquilo que fica para mim porque para viajar basta existir, não é? E estar presente. E portanto, pronto. E é um bocado isto que se passa em Portugal. As pessoas colecionam cromos de vida, esquecem-se de si próprias, têm vergonha, às tantas criam uma personagem tão bem feita que já não são elas. E quando confrontadas com elas, ou alguém que lhes faz lembrar aquilo que elas foram ou aquilo que elas são, reagem mal. Porque sentem-se a regredir, ou porque se sentem fragilizadas, ou porque até podem ter alguma vergonha de algumas coisas que fizeram no passado e que não ficaram bem resolvidas e que querem apagar, como se isso fosse possível. Nunca é possível. Mesmo que seja possível apagar para os outros, nunca é possível apagar para nós. Portanto, mais vale aprendermos a conviver com isso. E isso é um processo, e é um processo doloroso. E numa sociedade que é demasiado imediata, em que até para parir já não se pode ter dor, como é que uma pessoa vai confrontar-se com a dor de que foi enganada? Não se confronta, prefere nem sequer pensar nisso. E quando pensa sobre isso e descobre isso, não assume. E eu costumo dizer, salta para o muro e fica em cima do muro, que é onde está muita gente, à espera de ver para onde pende, para onde lhe convém mais. E aqui vamos outra vez a um texto que eu acho que é brilhante, que é o intertexto do Brecht. Não é? Primeiro vieram pelos negros e eu não me importei porque não era negro. Depois vieram pelos operários, eu não me importei porque era operário. Depois vieram pelos miseráveis, eu não me importei porque era miserável. Depois vieram pelos desempregados, eu também não me importei porque tinha emprego. Isto é mais ou menos assim, não é? Até que um dia vieram por mim. E já ninguém se importou porque eu não me importei com ninguém. E quando uma pessoa vive em sociedade assim, a sociedade está morta. E esta crise que nós estamos a atravessar demonstrou-nos isso. As pessoas estão a fazer isto por si. E é uma hipocrisia dizerem a minha máscara protege-me a mim. Não é nada, isso é tudo uma hipocrisia. As pessoas estão-se a proteger a si próprias, ao seu estatuto, ao ficarem bem vistos perante a sociedade. E quando a frustração é tanta, ao menos resta-lhes o bom comportamento e a aceitação social. Politicamente correto. O politicamente correto. Margarida, disse agora, por exemplo, a mim, eu sou completamente pós-25 de Abril, que eu sou de 75. É da idade dos meus irmãos mais novos. E a mim o que me toca, e é uma coisa que eu só de falar fico comovida, e como é que estamos a fazer isto? Outra vez. Como é que isto está a acontecer outra vez, por um lado, e por outro é como é que nós estamos a permitir que isto aconteça outra vez? Porque nunca nos ensinaram a ser livres. Porque a nossa liberdade foi preconceituosa desde o princípio. A partir do momento em que dividiram a sociedade de esquerda e direita, e em que os únicos que se importavam com o bem-estar da sociedade eram os de esquerda, porque os de direita eram os herdeiros do antigamente, formatou-se a mentalidade da sociedade. Portanto, o português nunca foi livre. Nunca foi verdadeiramente um livre pensador. Por isso foi fácil. Porque eu agora pergunto, então onde é que estão aquelas pessoas? E não hoje eu escrevi isto num grupo a que pertenço, não é? Onde é que estão os apropriadores da liberdade, da democracia, os antidiscriminação? Os que têm como mote a liberdade, a igualdade, a fraternidade, onde é que eles estão? Eclipsaram-se? Estão coniventes com isto? Acham isto bem? Perderam completamente a noção de que há direitos que são inalienáveis e que nem estados de emergência, nem emergências sanitárias os beliscam.
e não os beliscam por causa dos tratados internacionais que nós assinamos precisamente para que as atrocidades do passado não se repetissem, não é? E nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Estamos a repetir. É grave. E é assim, se há malta sem memória, porque a história é mal dada, porque aí voltamos outra vez ao mesmo, Educação. não é? Educação e educação verdadeiramente, não só instrução, não só decorar coisas completamente absurdas. Como eu costumo dizer, eu para perceber como é que uma célula funciona, não preciso de saber o sexo da mitocôndria. Mitocôndrias são umas estruturas, são umas fabricazinhas que existem dentro das células e que, no fundo, são as responsáveis pelo metabolismo celular, pela transformação da glicose e do oxigênio em energia e que nos permite depois viver e funcionar, basicamente. São as fabricazinhas de energia das nossas células. Assim, de uma maneira... Eu não tenho que saber isso. Se calhar um biólogo molecular que anda a estudar uma coisa extraordinária vai ter que saber isso. Mas isso é porque é um preciosismo de um caminho que ele quer seguir para ir mais além no conhecimento científico que depois nos será transmitido. Mas para eu perceber o funcionamento da célula, eu não tenho que perceber os técnicos de mitocôndria. O que eu acho que nas escolas está... Eu não tenho filhos, mas tenho essa percepção daquilo que às vezes até... Por exemplo, outro dia era uma moça... Era uma moça com quem eu trabalho, que é a assistente operacional, que é como se chama agora, auxiliar, que tem 2 filhos e é mãe solteira. E então ela estava louca. Disse, doutora, ajude-me lá aqui com um trabalho de geografia que era completamente absurdo. Porque, assim, era tal coisa que eu dizia, fragmentava os países e não os integrava. Portanto, as pessoas nem sequer sabem qual é a fronteira do país com qual. Onde é que ele está localizado. E nós começámos a assistir isso muito. Quando, às vezes, as pessoas ficavam muito escandalizadas. E eu respondia-lhes sempre isto. Os americanos não sabem onde é que é Portugal. E tu sabes onde é que fica o estado de Illinois? É que os americanos... Os Estados Unidos da América é maior que a Europa. E o estado de Illinois tem 11 mil habitantes e é mais ou menos do nosso tamanho. Tu sabes onde é que fica o estado de Illinois? E as pessoas ficam caladas. Porque essa falta de integração nós também a temos. Assim como eles não saem daquele pequeno umbigo e não têm curiosidade em integrar a Europa, nós também não temos curiosidade em integrar os Estados Unidos. A culpa é mútua. Mas esta visão unívoca, unidirecional, formatou. Os portugueses não sabem viver a liberdade. E eu lembro-me há muitos anos, mesmo muitos anos, quando se falou pela primeira vez a maioria absoluta, acho que foi com a AD. Pois foi. Que eu, na altura, estava em casa e disse, mas maioria absoluta é ditadura. Não pode haver uma maioria. Quando um governo diz que não consegue governar sem maioria absoluta, algo vai mal no reino da Dinamarca. Mas não, as pessoas vamos dar a maioria absoluta, porque é muito importante termos uma vitória eleitoral e pertencermos à maioria absoluta. É para eles poderem mandar à vontade. Exatamente, isso não é o contrassenso da democracia. Portanto, eu acho, para ser muito franca, que Abril nunca se cumpriu no nosso país. Às vezes as pessoas que defendem a ideologia marxista também dizem, porque quem conhece ex-países da União Soviética automaticamente fica curada. Eu também já fui de esquerda e já me curei. Mas, porque viajei. E viajei sem preconceito. E viajei saindo de Portugal. Porque depois também há aquelas pessoas que nunca saem de Portugal, vão de caminhoneta e nem sequer a comida, nem a gastronomia, nem sequer interagem com os povos do país, nem conversam com os povos dos países, não viajam. Portanto, nunca saem de Portugal. E continuam a interagir com o Tuga que vai com eles. As pessoas nunca saem, nunca viajam. Portanto, isso não é viajar. E quando a pessoa viaja sozinha, acompanhada do meu marido, não interessa, sem rede, numa busca, descobre-se muita coisa para o bem e para o mal. E isso começa a moldar o nosso pensamento social. E, inevitavelmente, o nosso pensamento filosófico, político, porque as coisas são indissociáveis. Acho eu, não é? E depois ver história viva, perceber que aquilo aconteceu assim,
que engraçado, olha, vou estudar isto. Olha, que giro, como é que isto... Sei lá, essas coisas, isso é... Portanto, as pessoas, nós em Portugal, o 25 de Abril nunca se cumpriu. Passou-se de um tipo de obscurantismo para outro tipo de obscurantismo. E o fruto disso, ao fim de 47 anos, está à vista. Houve uma altura que me interrogava como é que a gente podia ter tido 48 anos de ditadura. Agora, se eu dúvidas tivesse... Estamos foi 88, estamos a ter, não é? Sim, exatamente. Mas se eu dúvidas tivesse, tinha ficado esclarecida. Porque eu tinha 7 anos quando foi o 25 de Abril. Na minha casa sempre se falou de política. O meu avô morreu a lutar pela liberdade. E eu lembro-me no dia 25 de Abril, quando não houve tiros nem violência, o meu pai chegar a casa, a minha mãe estava muito angustiada, e o meu pai chegar a casa são e sabe, eles agarrarem-se os dois a chorar. E lembro-me, do 1º de maio, fui com o meu pai, e lembro-me do primeiro 25 de Abril, foram aquelas primeiras eleições livres, da festa que foi pelas ruas de Lisboa, e portanto isso marcou-me, não é? E moldou-me um bocadinho a pessoa que eu sou. Mas agora, envolvidos 40 e tal anos, depois de outras coisas, de algumas que são muito pessoais, mas a gente vai evoluindo assim, na minha opinião, Abril nunca se cumpriu. Porque se tivesse cumprido, nós não estávamos agora onde estamos. Onde estão os capitães de Abril? Ainda há muitos que são vivos da idade do meu pai. Sim. Onde estão aquelas pessoas que viveram na clandestinidade, que regressaram ao país a seguir? Onde é que elas estão? Estão vivas todas? Onde estão figuras políticas que, mal ou bem, foram pessoas que de alguma maneira foram bastiões da democracia? Onde é que elas estão? Não aparecem. Ou quando aparecem, vêm falar de coisas muito do seu umbigo, da sua classe profissional. Não têm coragem para fazer a extrapolação para aquilo que está a passar no país. Para chamar as coisas pelos nomes. Pois, não têm. E portanto, isto é uma travessia claramente do deserto. Eu não tenho a menor aspiração ou ilusão. Sim. Tudo o que me move é uma coisa chamada consciência. A minha consciência, enquanto mulher e enquanto cidadã, e depois enquanto médica, e o juramento que eu, em conjunção com o juramento que eu fiz e que levei a sério. Essa era uma pergunta, eu ouvi aquilo que disse, isso foi uma das coisas que mencionou naquela manifestação do dia 15 de maio. Não foi a única, há uma série deles que fizeram esse mesmo juramento, e então? Não sei, eu não posso falar pelas outras pessoas. Eu percebo, mas enquanto valor, e então, abre-se mão disso? Isso é a base da medicina. Mas tem-se aberto a mão de montes de coisas, até em termos de... Por exemplo, quando aparece um almirante a tecer conjecturas acerca do consentimento informado, não é? Além disso ser um atentado aos direitos humanos, é um atentado àquilo que rege a relação médico-doente. Porque eu posso achar que o melhor para o meu doente é fazer esta intervenção cirúrgica ou dar-lhe esta terapêutica. Explico, de acordo com o nível cultural e de percepção da pessoa que está à minha frente ou o seu representante legal, porque é que eu acho, não é, que o melhor caminho é este ou este. Mas aquela pessoa que ali está pode não me dar o seu consentimento. E eu não sou nenhuma vendedora da banha da cobra e não tenho que lhe impor a minha vontade. O que eu tenho que fazer é, das duas uma, ou entender que existe uma incompatibilidade insanável e assegurar que a continuidade do seguimento daquele doente é nas mãos de alguém, colega meu, que tem uma maior flexibilidade ou que consegue ajustar a sua prática àquele perfil daquele doente e referencio o doente a outra pessoa, ou eu adapto-me. Porque há sempre alternativa. Não é?
quando vem um senhor fazer as afirmações deploráveis que fez, que quase tantas dizia que nos ia buscar a casa e coisas assim, não é? E toda a gente acha normal. Estou a falar destes senhores ilustres defensores da democracia. E mais grave do que isso, o bastonário da Ordem dos Médicos vem secundá-lo. Isto é de uma gravidade sem precedentes. E acaba. Numa classe crítica, cheia de medo, não é? Que quer poder fazer o seu dia-a-dia, ter o seu ganha-pão, que tem as contas para pagar, porque nós também estamos porque se deixou durante anos e anos ser mal pago, não é? Precisamente por essa ideologia de esquerda, não é? E portanto ganham a mesma coisa que algumas pessoas que nem sequer se licenciaram e têm que fazer não sei quantas horas extraordinárias para ter um ordenado condigno. Uma vez eu disse, nós não temos que lutar por termos direito a fazer horas extraordinárias, a gente tem que lutar por ter um ordenado de base de acordo com o nível de diferenciação que temos e da responsabilidade que temos. Isso nunca foi feito. Nunca foi por isso que houve luta. Porquê? Porque isso era uma ideia de que, pronto, uma ideia que nos deixava mal vistos, como se fosse desprestigiante para qualquer classe lutar por pagamento condigno. O problema não é nivelar por baixo. O problema é tentar que se nivele por cima e nunca se fez isso. E portanto, como ganham a porcaria, pagam impostos como toda a gente, tudo está caríssimo, como para toda a gente, não se podem dar ao luxo de falar. Pois. Não é? Não percebendo, e é isto que me deixa triste, é que se todos falássemos, ninguém nos podia fazer nada. Quem está incomodado, mesmo no poder, o lobby médico não podia fazer nada. Mas não. E não, em parte por medo, e em parte eu vou ter que ser muito cruel, mas por ignorância. Porque eu vejo cada coisa e ouço cada coisa que é de bradar aos seus. Isto há coisas que são coisas básicas que a gente estuda na faculdade. Portanto, uma vacina, por definição, ok, impede que quem a tome não se contagie nem transmita. É um muro que para ali. Entre os vacinados e os que tiveram a doença e recuperaram, e entre a imunidade celular que existe na população, de memória de contactos com outros vírus similares, é o suficiente para haver imunidade de grupo. Por isso é que a gente não tem surtos de sarampo. Não é? Porque podem existir pessoas que não são vacinadas para o sarampo, mas entre aqueles que tiveram sarampo, foi o meu caso. No meu tempo não havia a vacina para o sarampo. Portanto, eu tive sarampo. Entre os que tiveram a doença e recuperaram. Entre aqueles que depois, a posteriori, passou depois a fazer parte do Plano Nacional de Vacinação. Que não obriga às vacinas, que é isso, que é outra coisa que as pessoas têm que perceber, lá porque está no plano não a torna obrigatória, mas que faz no plano e, portanto, da interação entre cada pai e o respectivo pediatra resulta a vacinação consentida e devidamente informada, assim espero eu, dos filhos da nossa descendência. Pronto. Portanto, entre a malta que é vacinada, entre as pessoas que, como eu, então na minha geração fomos quase todos, tivemos o sarampo e recuperámos. E entre uma imunidade celular que é inespecífica, mas que é o primeiro muro, é a máscara da sociedade. E onde é que essa imunidade celular existe? Nas crianças, por isso é que as escolas nunca deviam ter fechado. Porque nós, ao longo da vida, vamos perdendo capacidade inata de imunidade. Porque nós não somos um contentor estanque, portanto, para aumentarmos a nossa capacidade, isto assim de uma maneira, a nossa capacidade de imunidade por anticorpos, de imunidade específica, automaticamente ela acontece em detrimento da imunidade inata. Okay. Por isso é que os velhotes são mais suscetíveis, porque têm imunidade muito específica para muitas coisas. E quando chega uma coisa nova, têm uma fraca imunidade celular. Portanto, os soldados de primeira linha estão assim mais fracotes. São menos, estão mais fracotes. Ok?
Por isso é que as escolas nunca deviam ter fechado, porque as crianças são Não dá essa mais- imunidade, não substituem dá mais a dos imunidade. velhos. E dão um estaladão tão grande aos vírus, que andam entretidos a infectá-las, que quando chega a infectar o pai já não é com tanta força, e quando chega a infectar o avô já não é com tanta força. Porque o vírus quer é sobreviver e adaptou-se favoravelmente, naturalmente, Com a criança. com as crianças. Ok. Portanto, tudo isto foi um erro desde o princípio. E eu só lamento é que o professor Jorge Strugalo, que é um homem muito político, não tivesse sido menos político. Se fosse mais técnico. Ok. Se ele fosse como eu, tinha sido uma bronquite logo ao princípio. Claro que pronto, ok. Mas agora acabaram por o silenciar na mesma. Pergunto, o que é que adiantou? Eu percebo que as pessoas se cansem, fiquem velhas, cansadas, que tenham uma bagagem de vida que se vai acumulando ao longo do nosso tempo. Eu percebo isso tudo. A saúde é diferente, o vigor é diferente, as responsabilidades são diferentes. Eu percebo isso tudo. Mas pronto, mas teria valido a pena? Terá valido a pena? Não sei. Pronto, portanto, e é isso que me independentemente do esmiuçar científico desta questão, que eu já estou exausta de dizerem em não sei quantas entrevistas, isto embate logo num desconhecer, ignorar ou esquecer de que nós estamos aqui para servir os doentes, que o nosso dever é prestar informação, porque eles têm o direito de consentir ou não consentir naquilo que eu preconizo. Quer seja profilático, quer seja terapêutico, quer seja diagnóstico. Nunca ninguém obrigou ninguém a ser operado ou o que quer que seja. É engraçado estar a dizer isso porque é tão fora do que as pessoas no seu comum viver entendem. Porque um médico diz, as pessoas fazem logo. Não há sequer esse... Mas porquê, Sr. Doutor? É mesmo importante, é mesmo preciso, tarará, tarará. Mas nós temos é isso é que é muito perigoso. Eu também sinto essa autoridade Pois. sobre as pessoas, não é? Mas aí entra a ética. Mas cada um tem a sua também um bocadinho, não A é? ética, cada um tem a sua moralidade. A ética Ok, é pois. qualquer coisa um bocadinho supra. Isto é a minha perspectiva. Sim. Aí entra a ética. Quer dizer, até onde é que eu posso ir? Eu não sou Deus. Até onde é que eu tenho legitimidade para me aproveitar da fragilidade daquela pessoa que está à minha frente? Só para satisfazer o meu ego ou só para ver se aquilo funciona mesmo? Porque é muito fácil, não é? Nós nos deixarmos apoderar por um síndrome de Deus e nos tornarmos um anjo da morte. De fácil. Temos os instrumentos todos na nossa mão. Eu ia lhe perguntar, acha que isso é inerente só à classe médica ou é uma questão, por exemplo, nossa enquanto povo português? Ou... Não, acho que é uma característica do homem. Ok, do ser humano. Sim. E por isso é que a história nos mostra que quando há determinado perfil psicológico ou psicopático a dominar uma nação, o que é que pode acontecer? Não é? Uma pessoa sem ética, o que é que ela pode fazer? A falta de ética e muito pouca ética e muito poder, o resultado, independentemente da ideologia política, é sempre o mesmo. Porque todas as atrocidades que são feitas, e depois há a amplificação disso pelo efeito de manada. O que eu lhe ia perguntar agora é porque o poder Porque e a pouca ética também tem só é real com o público, não é? Sim, Portanto, claro. tem que haver essa manada, como diz. Tem que haver... Aliás, a gente assiste a isso. Se as pessoas forem ler as normas da DGS, são muito mais suaves e algumas são mesmo recomendações, não são ordens. E, no entanto, as pessoas cumprem-nas como se fossem um dogma. E vão muito para além das regras. E estão nos agrupamentos escolares, isso é notório. Sim. É proporcional ao medo e à necessidade de mostrar serviço de cada diretor. Eu até diria, da minha experiência enquanto mãe, de cada grupo, de cada delegado de saúde. Saúde, sim. Porque não é igual entre uma escola delegação e a outra, por Sim. exemplo. Que se pertencem a áreas diferentes, cada um tem quase que
livre-arbítrio na execução da própria norma ou na aplicação. Mas isso não pode Nem ser. sei muito bem como é que lhe hei de chamar. Pois é, isso para mim, por exemplo, é o que dá, então onde é que estamos? É uma coisa que cada um pode decidir o que é, então não é uma questão nacional, mundial, não há aqui um fazer igual sempre. Portanto, nós assistimos a isso. Claro que depois eles contam. Eu não sei nada disto, mas quem estuda este tipo de fenómenos e que sabe como se manipular, não é? Com que tipo de linguagem, com que forma, já conta com esse fator de amplificação. E depois fazem e põem-nos à prova, testam a nossa complacência. Então vamos pegar nisso, porque eu acho que isso é muito interessante e aplicando a nós, Portugal, povo português, nação, o que é que acha que nós temos enquanto característica que fomente e que seja um solo fértil para isso poder propagar como tem vindo a propagar e não é só de agora, que já é de 40 e tal anos atrás. Há alguma coisa que consiga identificar nossa enquanto povo que... Eu acho que é uma coisa adquirida, não é uma coisa inata. Porque nós temos na nossa história... Bem, basta pensar no que é que os romanos diziam da Lusitânia, não é? Sim. Não se governam nem se deixam governar. E a costela visigótica e celta que temos, que descorre nas veias, alguns feitos históricos que nós fizemos, tenha sido por que razão for, fomos valentes. E depois, algures, isso perdeu-se, ou foi-se adquirindo outras características. Eu acho que há uma razão, talvez até geográfica. Nós somos demasiado periféricos. Essa circunstância e ao deixarmos de ligar importância ao mar e do além-mar, e perdemos força. Eu acho que essa nossa periferia é péssima. Quem viaja de carro percebe isso. Quando a gente está no centro da Europa, depois consegue ir para todo lado. Nós aqui não. Primeiro que a gente chega à França, temos que passar a Espanha toda. Não é? Portanto, e depois temos que atravessar bastante de França para conseguir chegar à Alemanha, ou para conseguir chegar à Suíça, ou para conseguir chegar à Itália. Portanto, estamos muito longe, somos muito periféricos. Isso pode de alguma maneira ter-nos trazido determinado tipo de características quando o mundo evoluiu de outra forma. Porque as coisas começaram a chegar cá mais tarde, não é? Só quem tinha muito dinheiro, pronto, e depois eu acho que isso tem a ver com a evolução da nossa história. Nós não tivemos revolução industrial. Isso foi outro óbice enorme. Depois o facto de sermos muito periféricos, parecendo que não, a reforma calvinista foi um booster até em termos de ciência na Europa Central. Nós não tivemos isso. Portanto, essa nossa periferia, quando o mundo começa a mudar depois da Revolução Industrial, nós temos-la pago muito cara. E nunca soubemos galgar essa onda. Não soubemos, deixámos que as coisas cheguem sempre mais tarde. E vai ser o que vai acontecer agora. Vai mudar tudo lá fora e nós vamos continuar tudo igual cá dentro, até que seja impossível de evitar. Até que o tsunami da mudança seja tão grande que vai ser imposto e depois a dor vai ser muito, muito superior. E acha que esse tsunami da mudança vai ser imposto, será imposto por quem? Pelos portugueses que chegam a um ponto e dizem basta? Ou pela... Eu vou-lhe dizer, Joana, se os portugueses fizerem isso, este estado de dizer, eu reconheço que fui injusta, porque eu neste momento tenho um profundo
desencantamento que quase que me envergonha o ser portuguesa. Eu não gosto nada disso porque eu fui sempre patriota e fui sempre aquela pessoa que ficava absolutamente siderada quando, sei lá, em Malaca encontrei os Magalhães, que é uma tribo. Portanto, a pessoa, e quando há pessoas com nomes portugueses que nem português já falam, e a pessoa fica, puxa, pá, como é que a gente chegou até aqui? Ou quando, por exemplo, o congui, que é uma espécie de canja, é uma herança da gastronomia portuguesa no Oriente. E quando a pessoa começa a descobrir, que giro, como é que nós tão kikikis que somos, tivemos esta capacidade de integração, porque isso é uma virtude que nós temos. Não é? Já não sei quem foi que disse que a mulata era uma invenção do português. Sim. Não sei quem disse isso. Pela inicialização, sim. Nós temos essa capacidade de uma forma muito engraçada, porque ela existe sempre, mas a nossa maneira de fazer isso, e quando somos invasores ou conquistadores, não creio que sejamos bonzinhos, nós também não fomos, não teremos sido, ou os índios e por aí. Mas depois há qualquer coisa que se processa, que eu acho que tem a ver com esta coisa que a gente tem no coração, que nos torna, por um lado, fatalistas, por outro lado, apaixonados, que nos faz ser assim, pinga amor, com a capacidade de nos deslumbrarmos com certas coisas. Eu acho que isso sim, essa característica nós temos e é muito engraçada. E podia ser capitalizada de uma forma positiva e não é capitalizada de uma forma provinciana. De dizermos que, por um lado, temos um fascínio pelo que vem de fora e do que é estrangeiro, mas depois, por outro lado, estamos sempre a dizer mal e a desconfiar e a achar que nós somos uns seres um bocadinho. O povo, enquanto a personalidade do ser povo português é muito peculiar e muito. Eu acho que haverá gente muito mais avalizada para. Na sua opinião, bem, duas coisas que disse que eu estou curiosa. Essa característica de acoração, o que é que acha que é? É qualquer coisa um bocadinho ancestral, não sei. Eu pelo menos sinto isso, cá estou a dizer um grande disparate. Está tudo bem. Margarida, é aquilo que sente. Mas é assim. Às vezes eu não queria estar a personalizar muito isto, mas pronto. Quando eu me meti nesta guerra, ou sem aspas, quando eu me meti nisto, descobri um ódio e uma coisa muito feia em algumas pessoas. E na mesma proporção, que eu acho que o mecanismo é exatamente o mesmo, porque eu acho que o mecanismo do amor e do ódio, o ódio é só uma outra forma de manifestação do amor, no sentido de não aceitação do mesmo. É como o bem e o mal, a luz e a sombra, eu acho que são indissociáveis. E por isso é que nós temos que canalizar as nossas energias e até a mesma maneira como falamos e processamos o pensamento no sentido do amor, no sentido da luz, no sentido da compaixão / benevolência, para ver se toda a outra energia que é exatamente os opostos que se atraem se dissipa ou se anula ou se atrofia, qualquer coisa assim. Mas é oposta a uma série de coisas negativas que eu nunca pensei que fossem possíveis serem medidas, não porque eu me acho intocável, é porque eu nunca fiz mal nenhum. E portanto é de uma desproporcionalidade. Eu encontrei a mesma desproporcionalidade em algumas pessoas, muitas delas até pessoas boçais. E porque a gente apercebe-se disso, da maneira como as pessoas escrevem, como se expressam.
a maneira como se dirigem a nós, eu consigo ter essa percepção sem estar, eu não estou a pôr rótulos a ninguém, o que eu estou a tentar dizer é, ora, essa característica, essa capacidade, ou de amar infinitamente, perdidamente, ou de odiar sem limites, existem todos os portugueses. E só é pena é que alguns canalizem essa energia de uma forma negativa. Que quase que me dá a sensação, por isso é que há bocado estava a falar nisso, que parece que é qualquer coisa que eu tenho que os faz lembrar alguma coisa que eles não gostam, não em termos práticos ou objetiváveis, mas qualquer coisa do seu subconsciente, qualquer coisa que eles querem abafar. Uma das coisas que nós temos percebido e que temos estudado no Evalusa é quando há um português que expressa a sua luz e que se expressa a sua verdade, é implicativo para o outro que não o está a fazer. Então a tendência imediata é puxá-lo para baixo. É verdade, é. É como que, epá, não faças isso que assim estás-me a pôr em causa e eu percebo que não estou a fazer isso eu. Então como não tem a capacidade... É verdade, ou então eu queria ter feito, mas não tive coragem, ou não soube como. É isso. Portanto, agora também não vais fazer aquilo que eu fiz. Para baixo, porque tu não podes pôr em causa o status quo. É muito... Pronto, isso é uma característica nossa. E eu acho que decorre aí dessa capacidade e de algum fatalismo, que é como se as pessoas achassem que o brilho do outro é o fim do meu, não é o fim. Não é? Senão isso é como a história do pirilampo e da cobra. A cobra queria comer o pirilampo. E o pirilampo estava farto de andar a fugir com a cobra, a fugir da cobra. E às tantas muito querido disse, oh cobra, porque é que tu me queres comer? Tu nem gostas de pirilampos, tu não comes pirilampos, tu não gostas de insetos, sei lá. Isto é uma história, a minha mãe me contava esta história. E a cobra vira-se para o pirilampo e diz, eu quero a tua luz. É isso. Portanto, mas isto não é verdade. É como a liberdade, essa frase, que a minha liberdade acaba onde começa a do outro, não acaba nunca. A nossa liberdade não acaba. O que nos faz perceber do que é que devemos ou não abdicar, quando é que devemos dizer sim ou dizer não, é o amor, é a solidariedade, é a fraternidade. Isso é que tem que ser cultivado, porque a liberdade devia ser uma coisa absolutamente inata, absolutamente intrínseca. Inquestionável. Como é? E porquê? Porque como a nossa animalidade é intrínseca e é inquestionável. Portanto, o resto é que devia ser cultivado para que pudéssemos ser, não é? Sem acabar, sem fatalismo. Não há fatalismo. Não há nada, eles são imensos. Estou sempre a dizer, papas são. Mas o mundo nunca mudou com as maiorias. O David derrotou o do Golias. Portanto, este fatalismo que o português tem, por exemplo, os anglo-saxónicos não têm. E quando metem uma coisa na cabeça, metem o capacete viking na cabeça, vão até ao fim. Nós não temos essa capacidade. Alguns perdemos-la. Ficou diluído, dissolvido nos genes. Da epigenética, não sei. Isto depois de 300 anos de Inquisição e assim umas quantas também, coisas dessas, não é? Também. Foram assim de arrasar completamente. Também. Mas em Espanha e em França também houve Inquisição e não... Somos culturas diferentes, nós... É a nossa periferia, eu acho que a periferia tem tudo muito... junto, não é? É tudo junto. A nossa periferia tem muita influência, que nos torna fascinantes, que até em termos culturais nos faz ter coisas únicas no mundo, não é? Nós temos coisas arquitetónicas que só se vêem aqui, não se vê mais em lado nenhum. Não existem, não é? Portanto, isso trouxe-nos coisas boas, mas traz-nos esta característica. E agora, num mundo global, que se tornou global, também para o bem e para o mal, não é? Porque para mim a igualdade não é em termos genéricos ou físicos ou
nem sequer culturais. A igualdade tem a ver com oportunidade. Isso é que tem que, em cada país, fazer com que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de caminhar e de fazer escolhas. E, infelizmente, isso não existe. O que é que interessa? Estarmos a discutir a teoria de género quando não há igualdade de oportunidades. Sim. Faz sentido. Constrói-se tudo pelo teto, pelo que vende, pelo que enche a boca de civilidade e de pseudo-humanismo e de pseudo-inclusão, e a essência está toda vazia. E a prova disso é que nós estamos a deixar que a tirania se instale. Ou melhor, ela já está aí. Está a começar a ver-se. Eu não sei, e não tenho assim tanta confiança que os portugueses, por isso é que eu acho que vai vir de fora. Não estou a ver os portugueses. Se eles fizerem isso, se no próximo dia 24, no WWD, aqueles que nunca aparecerem, como eu costumo dizer, os 60 mil seguidores da minha página dos Médicos para a Verdade aparecerem, 60 mil. Tínhamos 60 mil seguidores. Onde é que eles estão? Claro que, pondo a hipótese que 10 mil eram infiltrados. E gente para... Não interessa. 50 mil. É muita gente. Muita gente? É mesmo muita gente. Então, pegando nisso, uma mensagem inspiradora para os portugueses. Eu sei que ainda assim, desde esse ponto meio desencantado, mas... Margarida, uma mensagem inspiradora para os portugueses. Epá, o mais importante era libertarem-se do preconceito. Olharem para dentro de cada de nós e descobrirem o que têm, o potencial que têm, que é imenso, cada um individualmente e depois, inevitavelmente, em conjunto. E aprenderem e terem a coragem de serem livres. Não tenham medo, ninguém vos faz mal. Só nos farão mal se deixarmos o outro sozinho. E isso eu sinto muito. E isso deixa-me triste. Eu gostava de ver... Gostava que os portugueses tivessem uma visão mais além. Aquela visão que nós tivemos, aquela imagem do infante Dom Henrique na Ponta de Sagres, a dar novos mundos ao mundo, pensar, vamos embora, vamos daqui para fora. Eu gostava que nós voltássemos a fazer isso de outra forma, não é? Numa realidade mais até espiritual ou filosófica, e que deixássemos o velho do Restelo, porque já não se aguenta. O maldito fatalismo, o preconceito, o meter a cabeça, o fechar as escotilhas à espera que passe, não vai passar. Se nós não lutarmos por isto, não vai passar. Por isso, uma mensagem de esperança aos portugueses é: reabilitem o que está lá. Porque nós temos isso, temos essa alma lusa dentro de nós. É só reabilitá-la, sem preconceito. Olhem, eu acho que sou um bocadinho... Eu consigo deitar isso cá para fora. Mas consegue. Por isso é só fazer o mesmo. E se é para fechar escotilhas, que sejam as escotilhas aos velhos do Restelo. Já não se aguenta. A gente já sabe que eu sou a maioria. A gente já sabe que somos diferentes. A gente já sabe... mas sim, é pelo amor que se chega lá. E é isso que os incomoda, porque eles sentem esse amor em nós.